A história do Natal todo mundo conhece, ou pelo menos acha que conhece. Mas e se muitos dos detalhes que a gente toma como certos, a data, o lugar, até o ano, não forem bem o que parecem? Vamos mergulhar nessa investigação. Um bebê numa manjedoura, pastores, os três reis magos, 25 de dezembro, são imagens super icônicas, né? Mas por trás de cada uma delas existe um quebra-cabeça histórico fascinante. E olha, essa história é tão fundamental que o nosso calendário inteiro, a forma como a gente conta os anos, é baseado nela. Pois é, essa é a pergunta-chave. Esse sistema que a gente usa para contar os anos, ele só foi criado lá no século VI por um monge chamado Dionísio o Pequeno. E o fato é que os historiadores modernos concordam. Os cálculos dele estavam errados por alguns anos. Esse pequeno erro de cálculo é a primeira pecinha de um quebra-cabeça bem maior, que nos força a olhar com mais atenção para as fontes originais da história do Natal. Então, o ponto crucial é o seguinte: se o próprio ano do nascimento é uma estimativa histórica, que outras partes dessa história tão famosa valem a pena a gente investigar mais a fundo. Bom, os dois principais relatos do nascimento, que estão nos evangelhos de Mateus e de Lucas, parecem apontar para dois momentos diferentes no tempo. E é aqui que a gente encontra o centro da questão. Os registros históricos que temos hoje indicam que o rei Herodes, aquele que Mateus menciona, morreu por volta do ano 4 a.C. Só que o censo de Quirino, citado por Lucas, só aconteceu em 6 depois de Cristo. Isso cria uma lacuna, uma contradição de 10 anos. Então, como os dois relatos podem estar certos ao mesmo tempo? Para tentar responder isso, vamos dar uma olhada nas evidências, começando por esse tal censo romano. A narrativa de Lucas, ela depende totalmente de um censo que teria obrigado José a viajar da casa dele em Nazaré até a cidade dos seus ancestrais, que era Belém. O problema é que os historiadores apontam várias inconsistências nesse relato. Primeiro, não existe nenhum registro romano de um censo que obrigasse as pessoas a viajarem para a cidade dos seus antepassados. E mais, José morava na Galileia, que na época era um território separado da Judéia. Ou seja, ele não precisaria participar de um censo que estava acontecendo lá. Tudo isso levou muitos estudiosos a uma conclusão. O censo provavelmente foi uma ferramenta narrativa, um recurso literário usado para conectar Jesus, que era de Nazaré, à cidade de Belém, que era a cidade profetizada para ser o berço do Messias. E essa tensão entre o registro histórico e a ferramenta narrativa não para na data, não. Ela aparece também quando a gente olha para o local da história. Esse versículo é super famoso, né? Foi ele que criou a imagem clássica que temos na cabeça, um estábulo de madeira separado de uma pousada cheia de gente. Só que a arqueologia lá em Belém, daquela época do século I, mostra que a arquitetura das casas era bem diferente do que a gente imagina. A palavra original em grego para estalagem, kataluma, muito provavelmente não se referia a um hotel, mas sim ao quarto de hóspedes na casa de um parente que já estava lotado. Assim, o estábulo seria, na verdade, uma caverna que fazia parte da casa, usada para abrigar os animais. E a manjedoura, claro, era o coxo onde os animais comiam dentro dessa caverna. E a data? De onde veio 25 de dezembro? Olha, a própria Bíblia parece dar pistas de que o nascimento aconteceu numa estação do ano totalmente diferente. Se a gente faz uma leitura bem atenta do Evangelho de Lucas e combina com os calendários dos turnos de sacerdotes do Antigo Testamento, surge uma outra linha do tempo. O serviço de Zacarias no templo sugere que Maria teria concebido por volta de dezembro. 9 meses depois, o nascimento teria acontecido no outono, ali por setembro ou outubro. Ué, então por que 25 de dezembro? Bom, tudo indica que essa data foi escolhida séculos depois para coincidir com festivais pagãos do solstício de inverno. Um exemplo é a celebração romana de Mitra, o deus da luz. Foi uma forma de ressignificar uma data que já era popular. Ok, com tantas discrepâncias históricas, como é que a gente deve entender as histórias do nascimento de Jesus? Seria história, teologia ou os dois? O ponto-chave aqui é que Mateus e Lucas não estão só contando histórias diferentes. Eles estão moldando as narrativas para passar mensagens teológicas bem específicas. Mateus apresenta Jesus como um novo Moisés, um rei para todas as nações. Já Lucas o retrata como um salvador para os pobres e marginalizados. Isso nos leva a uma conclusão muito importante. Os autores dos evangelhos, eles não eram historiadores no sentido moderno da palavra. Eles eram teólogos.
construindo narrativas poderosas para revelar uma verdade mais profunda sobre quem era Jesus. Então, o que essa investigação toda nos mostra? Que os detalhes históricos do Natal são muito mais complexos e até contraditórios do que aquela história simples que a gente costuma ouvir. Entender isso permite que a gente aprecie essas histórias num outro nível, não pela precisão histórica, mas pelas afirmações poderosas que elas foram construídas para comunicar. O objetivo não era só contar o que aconteceu, mas transmitir um significado. E aí fica a pergunta final, né? Saber de toda essa parte histórica, separar os fatos da narrativa teológica, isso muda o significado da história? Ou, quem sabe, a deixa ainda mais profunda?